Na véspera do dia que marca os 200 anos da independência do país, você relembra aqui com a gente os principais fatos que antecederam a separação entre Brasil e Portugal e o que marcou essa ruptura. Numa entrevista ao vivo, o secretário nacional da Diversidade Cultural, Rafael Nogueira, comenta esses pontos e fala, é claro, de políticas públicas voltadas para o setor cultural. Tradições e festas antigas também são pauta da conversa. Professor de História e Filosofia e ex-presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira, elenca ainda documentos que ajudam a contar a história do Brasil. Acompanhe a conversa. Sobre os 200 anos da independência, nós conversamos hoje com o secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural do Ministério do Turismo, Rafael Nogueira. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, o senhor atua justamente, como a gente acabou de mencionar, na área de diversidade cultural da Secretaria Especial de Cultura. Vamos começar, então, falando disso e as diversas culturas que ajudaram a formar a identidade nacional brasileira, né? A independência foi proclamada por Dom Pedro, mas veio sendo construída por atores de diversas origens antes do 7 de setembro de 1822, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso pra gente. Sim, a concepção de diversidade cultural, muito discutida hoje em dia, ela pode encontrar raízes lá em 1822, na medida em que Dom Pedro, o principal aí feitor do 7 de setembro, já comungava de algumas ideias ligadas, por exemplo, à libertação dos escravos, ainda que ela não tenha ocorrido. Ele e o seu principal mentor, que foi José Bonifácio de Andrade Silva, quiseram, num primeiro momento, a independência e não conseguiram. José Bonifácio, aliás, chegou a ser exilado por brigas internas, inclusive com a elite da época, e não conseguiu encaminhar esse processo da época, né? Mas essa cultura já vem desde a Guerra de Guararapes, uma fusão, e ainda que por injustiças e exclusões, a mescla cultural, ela foi, como dizia Gilberto Freire, o próprio José Bonifácio, entre outros analistas, ela foi impossível de negar, ela foi uma realidade, né? E hoje, com vários processos no sentido de integrar conscientemente as diversas culturas, a gente vem trabalhando agora mais na prática, né? O que faz o Departamento de Diversidade Cultural na cultura. Não é o único, digamos assim, o único posto que trabalha pela diversidade, mas nós trabalhamos pela diversidade cultural. Nós temos 4.300 pontos certificados, são pontos e pontões de cultura. Ao mesmo tempo, nós trabalhamos com mais de 14 milhões em emendas parlamentares sendo distribuídas para várias culturas tradicionais e regionais de vários lugares do Brasil, de várias regiões. E a gente também trabalha para uma regulamentação da Política Nacional de Cultura Viva, cada vez mais forte, né, no sentido de trazer mais distribuição e recursos para a cultura. Então esse trabalho é justamente em prol dessa miscelânea cultural brasileira e do povo em sua diversidade de povos e culturas. Agora, secretário, voltando novamente aqui para essa questão da independência, e lembrando que o senhor também é historiador, o senhor poderia nos dizer como ficaram as relações entre Brasil e Portugal a partir da independência? No primeiro momento, houve ruptura? Houve. Naquele primeiro momento, o que aconteceu foi que brasileiros e portugueses, ou seja, os portugueses nascidos no Brasil e os portugueses nascidos na América, que era assim que eles se viam antes na independência, né? Eles já estavam numa guerra. E essa guerra, ela era ao mesmo tempo uma guerra com essa disputa política do dia a dia, uma disputa até cultural, e chega a se converter em guerra de fato, quando a gente lembra de que houve uma guerra de independência. As mais novas pesquisas, por exemplo, tem um livro chamado Independência e Morte, ele foi lançado agora, 2019, se não me engano, e daqui da UNB, o pesquisador, ele levanta as informações a respeito justamente das guerras que houve. A gente pode chamar de Guerra da Independência, mas foram várias batalhas, né? A gente pode encontrar batalha no Piauí, batalha no Maranhão, batalha marítima no Maranhão, batalha em terra no Piauí, batalha em terra na Bahia. Então, várias batalhas com muitos mortos. Proporcionalmente ao mesmo número de mortos da Guerra do Paraguai. Mas então a gente está falando de batalhas internas no Brasil, né? Assim, a relação com Portugal, houve uma ruptura imediata? No momento, sim. Quando Pedro I, ainda Dom Pedro, antes de ser coroado, ele declara a independência ou morte, depois se separa de Portugal, as cortes de Lisboa, que estavam à frente do governo de Portugal, deixam de considerar o elo com o Brasil. Isso significa que o Brasil só vai ter paz e amizade com Portugal no Tratado de 1825. Então, de 22 a 25, nós estávamos rompidos com Portugal. Só em 25, o Brasil entra num acordo, e aí sim, com pagamentos, inclusive a compra da Biblioteca Nacional, que presidi por 2 anos e meio, a compra dela foi estabelecida ali, em 1825. Então, nós temos clara
a ruptura e o rompimento nesse período. Essas batalhas no Brasil eram forças leais a Portugal e muitas vindas de Portugal. 7 de setembro foi motivado também porque 7.000 homens vieram de Portugal armados. Então a gente sabe que eram forças estrangeiras de Portugal vindo para cá guerrear. Agora, eu vou pegar o gancho aí que o senhor disse que foi presidente da Biblioteca Nacional. Existem por lá livros e documentos históricos preciosos sobre a história da independência brasileira, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre a biblioteca? Existem. Lá nós guardamos principalmente os jornais da época. Através dos jornais da época que as notícias, e não só as notícias, que as ideias circulavam, né? E elas circulavam não só entre os alfabetizados, que era um grupo menor, né? Como disse o historiador José Murilo de Carvalho, era uma ilha de letrados num oceano de analfabetos. Mas foi constatado que havia um hábito, uma habitualidade de ler em voz alta os jornais. E jornais importantíssimos como Correio Brasiliense, do Hipólito da Costa, Revérbero Constitucional, do grupo do Gonçalves Ledo, ao mesmo tempo a Gazeta do Rio de Janeiro, que era o oficial. Todos esses jornais, eles estão digitalizados e gratuitamente todo mundo pode acessar pela BN Digital, Biblioteca Nacional Digital. Esses são os itens, acho que mais preciosos, mas temos também itens ligados aos grandes personagens da independência, que são as cartas, por exemplo, muitas cartas de José Bonifácio, tem carta de Dom Pedro a Dom João, tem vários itens ligados a Leopoldina, principalmente depois do Império também Pedro II. A gente tem muita coisa guardada lá que nos ajuda a interpretar a independência, mas eu entendo que o mais notável é o conjunto dos jornais da época. É um patrimônio, né, É um secretário? verdadeiro patrimônio. Secretário, essa riqueza cultural que o senhor mencionou, a gente vai ter demonstrações dela nos festejos de amanhã, do 7 de setembro? Nos festejos de amanhã nós teremos várias demonstrações e já temos, aliás. A Biblioteca Nacional fez algumas exposições já, cujos catálogos ou exposições virtuais correspondentes estão disponíveis no site da BN Digital. E a biblioteca também fez exposições, por exemplo, no Itamaraty, ligada ao Coração de Pedro, e ao mesmo tempo no Planalto. Agora, amanhã, os festejos que eu destacaria mais seria na virada, né? É amanhã, mas é hoje. Na virada, posso já entrar nesse... A nossa próxima pergunta. É uma grande queima de fogos na esplanada. Agora o senhor pode falar, você já deu spoiler, então agora conta. Desculpa estragar aí. Era a próxima pergunta. Certo. Hoje, na verdade, 00:01, vai começar uma queima de fogos. Vai ter uma contagem regressiva e vai ter uma queima de fogos lá na torre de TV, na ambientação no entorno da torre de TV. Naquele Eu Amo Brasília, ali na fonte. E a gente se esforçou por isso, da Secretaria Nacional de Economia Criativa, com a cultura e com o turismo, para realizar esse evento. Esse evento ele foi feito com várias parcerias, foram sindicato, empresas, grupos, indivíduos fazendo doações para nós conseguirmos fazer esse evento. Então, nós teremos aí 7 minutos de fogos, 4 minutos e meio com o hino da independência que foi composto por Dom Pedro I. Vai ser bonito, hein, secretário? Vai ser. Agora, o senhor mencionou os pontos de cultura, os pontões de cultura. Queria que o senhor citasse quais são as festas, as tradições da cultura tradicional brasileira para o próprio brasileiro, ou, enfim, para estrangeiros também, que queiram conhecer um pouco mais. Existem inúmeras festas, eventos e culturas tradicionais que podem ser preservadas. Eu lembro que quando eu cheguei, eu gosto muito de visitar, por exemplo, o Rio Grande do Sul na época de setembro, por volta de 20 de setembro, que nós temos aí a recordação da Farroupilha, que eles fazem uma simbólica invasão de Porto Alegre, que foi o que aconteceu em 1835. Eles invadiram, os povos do entorno de Porto Alegre invadem Porto Alegre para justamente tomá-la do governo imperial e fundar o seu próprio governo. E isso simbolicamente acontece. Então a gente trabalha muito, por exemplo, com culturas gaúchas e, claro, com a Festa do Divino. A Festa do Divino é uma que eu destacaria. E tem em vários lugares do Brasil. A gente encontra a Festa do Divino no Maranhão, no litoral paulista, no Rio de Janeiro, no Sul, que é uma festa que veio... Ela é medieval, né? Ela tem raízes no medievo português, vem para o Brasil já nos primeiros anos ali do século XVI e depois ela se desenvolve e vai se espalhando. E se trata justamente de fazer uma espécie de romaria e eles lembram sempre o Espírito Santo e tem confissões em lugares, vilas onde não há padres, não há párocos. Então eles fazem essa caminhada levando padres para fazer confissões, celebrações, a músicas, a teatro, que representam aspectos da Bíblia. Então, assim, são festas que acho que merecem recordação. Você acompanhou aí ao vivo a entrevista do secretário nacional de Diversidade Cultural, Rafael Nogueira. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio. O endereço está aí na sua tela.